Hello guys, nesse vídeo a gente vai revisar um pouquinho sobre o que é o verbo to be, o que é o verbo be. O verbo be, vamos relembrar, é o verbo ser e estar da língua portuguesa, da língua inglesa na verdade, né? Diferente dos outros verbos que vocês ainda vão estudar, ou já estão estudando dependendo do nível em que vocês estiverem, a gente utiliza o verbo to be para fazer tanto perguntas quanto respostas, tá? Há alguns verbos que não são utilizados dessa forma. Há alguns verbos que são só utilizados em frases afirmativas, por exemplo, que em respostas curtas eles não são usados, eles são substituídos por verbos auxiliares. Não é o caso do verbo to be. Toda pergunta que a gente utiliza o to be para fazer, a gente também utiliza o to be para responder, tá? Então, o verbo ser ou estar é a mesma coisa que to be na língua inglesa. Porém, quando a gente fala sobre to be, a gente não usa ser ou estar dentro de frases que estejam no presente, no português. Também não utilizamos to be dentro de frases na língua inglesa no presente. A gente tem 3 formas do verbo to be no presente, que são am, is e are. E cada uma dessas formas é utilizada com uma das pessoas do sujeito, que a gente já estudou no vídeo que trata sobre pronomes pessoais, tá? Eu fiz uma explicação sobre o que são essas pessoas do sujeito no vídeo revisional sobre pronomes pessoais. Então, quando a gente vai falar sobre o am, quer dizer que a gente está tratando sobre uma pessoa. Quando a gente vai falar sobre o are, quer dizer que a gente está tratando sobre um grupo diferente de pessoas do am. Quando a gente vai falar sobre o is, quer dizer que a gente está tratando sobre um grupo diferente de pessoas. Vamos analisar antes dos outros o is. O is é a forma do verbo to be que significa é ou está. Ele é utilizado na terceira pessoa do singular, ou seja, quando a gente vai escrever uma frase que fale sobre ele ou ela, he, she ou it, como vocês estão vendo nesses exemplos. He is my English teacher. Ele é meu professor de inglês. She is from Mexico. Ela é do México. Ronaldo is a soccer player. Ronaldo é um jogador de futebol. The girl is very beautiful. A menina é muito bonita. Porém, o am é utilizado na primeira pessoa do singular, ou seja, ele significa sou e estou. E a gente só utiliza o am quando nós vamos falar sobre nós mesmos. Ele combina com a pessoa eu, que é a primeira pessoa do singular, ok? I am a friendly person, é o nosso exemplo. Eu sou uma pessoa amigável. Terceiro exemplo, terceira forma do verbo to be é o are, que é basicamente utilizado no plural. A única circunstância que a gente não vai utilizar o are no plural é quando a frase que você for escrever com are estiver falando sobre you, você. Por quê? O are é utilizado na primeira, na segunda e na terceira pessoas do plural e na segunda pessoa do singular, que é o you, ok? Então, a gente utiliza o are toda vez que a frase que você for construir estiver falando sobre you, we ou they. Você, vocês, nós, eles ou elas. Então, a gente tem outros exemplos, olhem. They are best friends. Eles são melhores amigos. Carol and Lucas are from Brazil. Carol e Lucas são do Brasil. Em outras palavras, a gente pode traduzir o are como são, estão, somos, estamos, desculpem. Ou então, é e está, se estivermos utilizando o are numa frase em que o you está num significado de singular, está com significado de você, ok? Da mesma forma que a gente utiliza o verbo to be em frases afirmativas, nós os utilizamos também as suas formas, as utilizamos, desculpem, para escrever frases negativas e interrogativas. E para construir frases negativas, a gente vai utilizar o not, N-O-T, que significa não, colocado depois do verbo to be, depois do am, depois do is ou depois do are.
Se você quiser, o não sou, não estou, pode ser am not ou apóstrofo not, que é a forma curta, ok? Se você quiser o não é ou não está na língua inglesa, pode ser escrito como is not ou isn't, que é a forma curta. Se você quiser o não são, não estão, não somos, não estamos, pode ser escrito como are not ou aren't, que é a forma curta na língua inglesa. Teacher, então se eu quiser simplesmente negar aquelas frases, basta colocar o not depois do verbo to be? Exatamente. Basta colocar o not depois do verbo to be. É assim que a gente nega uma frase que está sendo escrita com ser ou estar na língua inglesa, ok? Já a forma interrogativa modifica um pouquinho a sua estrutura. Observe os dois exemplos que a gente tem. Quando a gente tem uma frase interrogativa, usando o verbo to be, a forma do verbo to be daquela frase tem que estar no início, tá? Por exemplo, a gente tem sempre à esquerda uma afirmação e na direita uma pergunta para que vocês possam comparar uma com a outra, ok? À esquerda, Lara is very happy. Lara é muito feliz. Se eu quiser fazer essa pergunta, a Lara é muito feliz? Esse is, que significa é, tem que estar no início da frase. Teacher, se não tiver, a frase tá errada? Tá. A pessoa pode até compreender o que você quis dizer, até porque quando a gente fala a pergunta, tem a entonação, o jeito que você falou. Agora, está gramaticalmente errado. Por quê? Quando você vai construir uma pergunta utilizando o verbo to be, a posição correta do is é no início da frase, ok? À esquerda, o segundo exemplo. They are brothers. Eles são irmãos. Se a gente quiser perguntar se essas duas pessoas são irmãos, se esses dois meninos são irmãos, nós precisamos colocar o are no início da frase. Por quê? Essa é a construção gramatical correta. Então, toda vez que a gente quiser construir perguntas utilizando o verbo to be, a gente tem que lembrar, agora apareceu o gato aqui, a gente tem que lembrar que o is, o are e o am, que são as formas do verbo to be, tem que aparecer no início da pergunta, ok?